Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo João Pedro e sejam novamente muito bem-vindos ao Código Penal Comentado. E no vídeo de hoje nós vamos ver o artigo 19. Se você ainda não viu o vídeo do artigo 18, inciso 1 e 2, eu recomendo a vocês que voltem um pouco para que fique claro na mente de vocês a diferença entre dolo e culpa, dolo eventual, culpa consciente, correto? Porque nesse artigo ele trata dos denominados crimes pré-dolosos, que são aqueles em que um agente quer um resultado, mas a sua conduta causa outro mais grave. Tá? Isso é chamado de pré-doloso, é resolvido pelo artigo 19. Então, sem mais delongas, vamos discorrer sobre este artigo. Vamos para a tela. Pelo resultado que agrave especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Então, olha só, a finalidade do artigo é afastar a responsabilidade penal sem culpa, ou seja, sem a responsabilidade objetiva, evitando que o agente responda por resultados que sequer ingressaram na órbita de previsibilidade. Nós já vimos isso anteriormente, o artigo 18, para que ocorra culpa é todo aquele resultado que foi causado por negligência, imperícia ou imprudência, mas que para que isso aconteça tem que haver a previsibilidade, correto? Lembra lá da teoria do homem médio, tem que passar pelos olhos do homem médio. E um crime qualificado pelo resultado é aquele em que possui uma conduta básica, ela é definida e apenada como um crime de forma autônoma, mas que nada obstante ostenta um resultado que o qualifica, fazendo assim com que a pena seja maior por força da sua gravidade. Tá? Então, nesses casos, o dolo, guardem isso, o dolo na conduta antecedente e a culpa na conduta consequente, correto? Em decorrência do princípio da culpabilidade, os resultados não abrangidos pelo dolo do agente somente serão imputados à sua conduta caso não decorram de culpa, correto? Como já dito antes, seja com relação à eleição dos meios para a realização do crime, ou seja com a forma destratada de sua execução. Mas exige que os resultados não sejam somente desejados, né? Mas que ele seja previsível também, correto? Então, pessoal, um exemplo desse dolo antecedente e culpa consequente, por exemplo, é lesão corporal seguido de morte. Imaginem que dois agentes, o agente A e B, estão numa praia. E esses dois agentes são amigos, eles estavam bebendo na praia e se desentendem. O agente A desfere um soco em direção ao peito do agente B. Esse que, por estar ali na areia, acabou desequilibrando e bateu a cabeça numa pedra que estava escondida sobre a areia. Uma pedra ali que ninguém viu, ninguém teve o desejo de que isso acontecesse, foi apenas um desentendimento entre dois amigos, aconteceu, e ele bateu a cabeça e morreu de traumatismo craniano. Veja, o crime ocorrido ali foi lesão corporal, mas seguido de morte. Então veja só a presença do dolo como conduta antecedente e a culpa na conduta consequente. Mas também isso será resolvido a órbita da previsibilidade. Como eles estavam num lugar onde era difícil prever que teria uma pedra ali debaixo da areia, a pedra estava escondida, ninguém a viu, ao meu ver, parece que ali não tinha a previsibilidade. Se não tem previsibilidade, não tem culpa. Se não tem culpa, não vai responder esse agente por um resultado mais grave. Por quê? Porque pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Se ele não causou ao menos culposamente, então ele não responderá por isso. A coisa muda de figura no caso do aborto, por exemplo. A pessoa quer fazer um aborto, ela procura ali uma pessoa não qualificada para esses meios, em que ela realiza o aborto com material de, por exemplo, linha de
de costura e agulha de crochê, por exemplo. Não tem ali todos os preparos, não é higienizado. Então, é claro que há uma previsibilidade de que possa acontecer um resultado mais grave além do aborto, como, por exemplo, a morte dessa pessoa, correto? Então, por exemplo, um aborto em que depois é seguido de morte, tem um evento previsibilidade, ele vai responder pelo artigo 19, que é agravado, pois foi causado ao menos culposamente. Tá? E para deixar isso mais claro na cabeça de vocês, eu trouxe aqui também o embasamento da doutrina sobre este assunto, explicando o que é o préter-dolo. E como sempre, também de costume, vou deixar no final do vídeo, que vocês vão poder ver na descrição, a jurisprudência. Sempre importante que eu faço muito isso, estudo tanto pela aula quanto pela doutrina, mas nunca deixo de olhar a jurisprudência. Porque o direito é muita teoria, tá? E essas teorias só se resolvem na prática. E para você ver como elas têm sido resolvidas, somente com a jurisprudência, correto? Então, vamos lá. Olha só o que diz a doutrina do Dr. Kleber Masson a respeito do préter-dolo. A doutrina da parte geral, artigos 1º a 120. Vejam só. Vamos para a tela. O préter-dolo emana do latim praeter dolum, ou seja, além do dolo. Destarte, crime préter-doloso ou préter-intencional é o que se verifica quando a conduta dolosa acarreta a produção de um resultado mais grave do que o desejado pelo agente. O propósito do autor era praticar um crime doloso, mas, por culpa, sobreveio o resultado mais gravoso. Então, pessoal, a gente percebe que o crime préter-doloso, ele é uma figura híbrida, não? É sempre resolvido dessa forma. Para você saber se houve ali, se é um crime préter-doloso, gravem isso. Dolo anterior, culpa consequente. Se tiver dolo anterior e não tiver culpa consequente, não tiver previsibilidade, não vai se resolver pelo artigo 19, correto? Então, não deixe de conferir a jurisprudência no final do vídeo. Nossa aula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, pode deixar nos comentários e nós vamos responder. Muito obrigado e bons estudos.